Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos à nossa edificação do dia? Hoje vamos falar sobre o mistério da cruz. Muito já se falou sobre a cruz, instrumento que foi muito usado na aplicação da pena capital pelo Império Romano. Terminar a vida pendurado numa cruz era o pior fim possível, sendo algo muito sofrido e vergonhoso. Sabemos que Jesus morreu na cruz e que sua morte nos trouxe salvação. Esse plano para a salvação da humanidade foi concebido por Deus muito tempo antes de Jesus chegar à Terra, como é mostrado em Apocalipse 13:8, e também em vários textos proféticos do Antigo Testamento, os quais falam do Messias, que viria ao mundo para salvar a humanidade da destruição que ela mesma plantou ao decidir atender aos conselhos do inimigo no jardim do Éden. Isaías 9, 2 e 6 diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mais uma vez, o profeta Isaías, que viveu por volta de 800 anos antes da chegada de Jesus, fala sobre este grande acontecimento que transformaria a história da humanidade e traria esperança eterna. Em Isaías 53, em vários de seus versículos, é dito o seguinte: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que promessas maravilhosas! Aqueles que estudavam as profecias sabiam que Deus já tinha concebido um plano de redenção. Mas este plano não era conhecido em seus detalhes. Esse plano foi conservado ao longo das eras em proteção e mistério por uma razão muito importante. Se Satanás, o inimigo da humanidade, soubesse de todos os detalhes, ele faria tudo o que fosse possível para impedir a concretização deste precioso projeto de Deus. O inimigo odeia o ser humano e não assistiria passivamente a nenhum ato de redenção da humanidade. Vejamos como o apóstolo Paulo fala sobre esse mistério que precisou ser guardado e protegido durante tanto tempo para ser revelado no tempo apropriado. Colossenses 1, 26 e 27 diz: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo fala novamente acerca deste mistério em 1 Coríntios 2, 7 e 8, quando diz: Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Veja que informação interessante Paulo nos trouxe neste último versículo. Ele fala que se os príncipes deste mundo conhecessem todos os detalhes acerca do misterioso plano de salvação projetado por Deus para a humanidade, se esses príncipes soubessem que a morte de cruz seria seguida por triunfo sobre as trevas e ressurreição, eles jamais teriam permitido que Jesus fosse crucificado.
Quando Paulo fala dos príncipes deste mundo, creio que ele está se referindo a Satanás e seus principados, que de fato possuem domínio temporário sobre a terra, como já vimos em outros vídeos. Domínio este que foi outorgado pelo próprio ser humano através da legalidade. Tudo indica que Satanás pensou que estava derrotando Jesus ao mover os corações de Judas e de todos aqueles homens poderosos envolvidos no planejamento e execução da morte do nosso Senhor Jesus. Mas o mistério de Deus era que, através desta morte horrenda, Jesus resgataria a todo aquele que cresce nele e ressuscitaria para reinar eternamente para a glória de Deus Pai. Por isso, ao olhar para a cruz e lembrar de todo o tormento sofrido por Jesus, não se deixe tomar apenas por sentimentos de compaixão ou de empatia pelo sofrimento de alguém totalmente justo e inocente. Ao olhar para a cruz, lembre do glorioso plano de Deus. Lembre que o inimigo foi ali derrotado por um elemento surpresa. O mal que ele estava pensando em causar se transformou em um bem de proporções inestimáveis. Jesus venceu o sofrimento e a morte para que hoje vivamos nele e para ele uma vida verdadeira que se estenderá por toda a eternidade. A cruz foi necessária, mas só terá valor em sua vida se você se entregar totalmente ao autor e consumador da sua salvação, Jesus Cristo. Amém? E se essas reflexões têm lhe edificado, compartilhe essa mensagem com mais alguém conforme se sinta direcionado. Tenha um excelente dia e que Deus continue lhe abençoando.